Se tem um problema permanente no futebol brasileiro há décadas, este com certeza é o calendário de jogos. O futebol brasileiro tem um dos calendários mais caóticos do futebol mundial, com excesso de partidas que desgastam atletas, conflitos com datas FIFA e o natural obstáculo de ser um país continental. A CBF, por estatuto, é a responsável por organizar esse cronograma todo e até hoje não foi capaz de evitar danos aos clubes. Mas agora, com a nova administração de Edinaldo Rodrigues, a CBF promete ao menos melhorar o calendário. E para isso conta com Júlio Avelar, que durante 12 anos, em 2 períodos, trabalhou na FIFA, na organização de competições, atuando na relação com federações em relatórios para a sede de Copa e na própria operação de estádios e jogos para o Mundial. Júlio não se via de volta ao Brasil quando a CBF o convidou para ser diretor de competições da entidade em abril deste ano, substituindo Manuel Flores, carta marcada da entidade e que nunca se preocupou em fazer um trabalho minimamente decente à frente da CBF. Porém, se o diretor é novo, os desafios são os mesmos de sempre, a começar pelo excesso de datas dos famigerados campeonatos estaduais. E para 2023, sem grandes eventos internacionais, Avelar promete que os jogos do Brasileirão serão preservados dos confrontos com as datas FIFA, permitindo que os grandes atletas não desfalquem seus respectivos clubes. Porém, é algo que veremos na sequência que não será bem assim, sem contar que ainda há ajustes a fazer no calendário por conta do Mundial de Clubes e da Recopa Sul-Americana ainda sem datas marcadas. Para a gente entender como o mundo respeita as datas FIFA, precisamos entender que não basta ver jogos concomitantes de clubes e seleções, como costumeiramente vemos no calendário brasileiro. Precisamos também respeitar dias anteriores e posteriores a essas datas, afinal, os jogadores convocados se apresentam antes dos jogos das seleções para treinamentos, além do que precisam de um descanso mínimo de 66 horas após atuarem pelas suas seleções para voltarem a atuar pelos clubes. E o que sempre se viu no Brasil foi uma medíocre manobra em que o respeito às datas FIFA não passa de mera balela. E para começarmos a entender isso, vamos ao blog do Rodrigo Matos, lá no UOL, onde ele entrevistou o novo diretor Júlio Avelar. Em dado momento do papo, o Rodrigo pergunta se não vai ter nenhum jogo inclusive no canto das datas FIFA. E Júlio responde que isso aí não pode prometer, porque é uma questão matemática. Segundo ele, tem 365 dias no ano, com 16 datas de estaduais, 38 rodadas de brasileiro, 14 da Copa do Brasil, 5 períodos de datas FIFA, mais as datas da Conmebol. Para ele não dá, não fecha, e ainda finalizou dizendo que não consegue proteger 100% as beiradas. Na prática, o que ele está querendo dizer aqui é que se a seleção jogar numa terça, é capaz de na quarta ou no máximo na quinta, o clube que cedeu os jogadores já tenha compromisso no calendário, fazendo muitas vezes com que seu jogador ou não possa atuar ou jogue sem nenhuma condição de descanso. Isso vale também para as datas em que os jogadores são enviados para o treinamento das seleções, onde provavelmente precisará desfalcar o clube. Ou seja, a CBF diz que vai respeitar as datas FIFA, parando o calendário durante os jogos das seleções, sem explicar que essa postura de nada adianta para que os clubes percam jogadores importantes em jogos decisivos. Mas é necessária uma solução a longo prazo, como reconhece Avelar. Para isso, o novo diretor de competições defende que deve-se chamar todos os clubes, federações estaduais e detentores de direitos de TV para discutir o calendário para 2024. Afinal, será um ano de Copa América e Olimpíada. Uma das possibilidades foi apontada pelo ex-vice-presidente da ESPN no Brasil, João Palomino, durante o nosso podcast Tomando uma Com. No bate-papo que ocorreu no último dia 30 de agosto, Palomino disse isso aqui. Os estados que têm a força do estadual da primeira divisão, nem que eles joguem no ano todo. Aliás, deveriam jogar o ano todo. A minha visão de calendário para o futebol brasileiro é que o estadual pudesse preservar o emprego de jogadores de futebol. Porque os caras fazem contrato de 3 meses. Sim, isso é um grande, grave problema. E depois fazem o que da vida? O cara volta a ser garçom, volta para trabalhar na empresa do pai. E aí você tem uma interrupção no desenvolvimento do atleta. Como é que o cara vai voltar a jogar só 9 meses depois? Você jogando 3 meses por ano, você vai... Mas aí os grandes jogariam menos, você acha? Não mudaria. O que eu acho que acontece... Você acha que o número de datas, 16, tá ok? Se você... Não, o que eu penso, você mantém o mesmo número de datas, mas quando você começa o Campeonato Brasileiro em fevereiro, ao invés de começar o Campeonato Brasileiro em abril, você concorda que você abre o Campeonato Brasileiro. Campeonato. Você abre as datas ao longo do campeonato.
Inclusive, os estaduais serviriam para que os times grandes jogassem com um time misto, alternativo, recuperasse jogador, como foi a época dos aspirantes, em que os times grandes tinham lá um campeonato de aspirantes e isso era possível de ser feito. Júlio Avelar falou exatamente sobre esse ponto levantado por Palomino em resposta ao blog do Rodrigo Matos. Esse modelo é uma possibilidade, não sei se esse é o melhor caminho, tem que ser discutido. Uma pessoa pode achar que você dilui a visibilidade daquela competição. Se bota no meio do brasileiro, com Copa do Brasil, com Conmebol, acaba que você pensar que jogo está sendo disputado. Mas não acho que a solução é acabar com o estadual. Temos que arrumar uma maneira de coexistir o calendário. O ponto é, por mais experiência internacional que Júlio Avelar tenha, a verdade é que ele está preso a um sistema de interesses. Interesses comerciais, interesses de federações, da própria CBF e dos clubes pequenos e grandes. Até hoje, a CBF jamais conseguiu agradar a todos. E convenhamos, começar esse trabalho de coalizão com uma mentira sobre as datas FIFA não me parece o melhor caminho para dias melhores. Mas e você, o que espera do trabalho do novo diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol? Espera por dias melhores ou só quando a tal liga vingar aqui no Brasil? Quero muito saber a sua opinião e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, além, claro, de deixar o seu like, porque ele é muito importante para vídeos assim que dão um trabalho enorme da gente fazer. Um grande abraço e até amanhã.